Você poderia nos explicar, por favor, a diferença das facetas de porcelana e das facetas em resina e como decidir qual é a melhor opção? Tá. Então, as facetas em resina, elas são feitas num material que é um pouquinho menos resistente que a porcelana. Ah, é? Então, elas são indicadas para as transformações menores. Elas são feitas pelo próprio dentista, não necessitam da fase laboratorial de um ceramista, tá. né? Por conta disso, elas têm o custo reduzido em relação às facetas de porcelana. E ela pode ser resolvida em uma única sessão. O dentista faz no consultório e ela também tem a vantagem de ser mais conservadora. A gente não precisa de preparo ou de preparo nenhum do dente. Então, não há desgaste nos dentes. E elas são colocadas sobre os dentes e vão ali restabelecer cor, forma, o que a gente tiver planejado para melhorar a estética do sorriso. Muito interessante. Já as facetas em porcelana, elas são mais resistentes. Por conta disso, elas têm uma durabilidade maior. Elas não precisam de grandes retornos, porque elas são mais estáveis, mas elas necessitam de um técnico especializado para poder confeccioná-las. Então, a gente necessita de um ceramista, que é um técnico que é especialista nesse tipo de trabalho. Com isso, o custo dela é um pouco maior, mas ela tem a vantagem de conseguir transformações maiores. Então, quando há necessidade de grandes transformações, as facetas em porcelana são mais bem indicadas. Né? Por serem mais resistentes, elas fraturam menos, elas dão menos retorno, mas elas têm como desvantagem precisar de um pouco mais de desgaste dos dentes, porque a porcelana, para ser adaptada, ela não pode ter quina, não pode ter nenhum tipo de aresta, então o dente precisa ser ligeiramente desgastado. Então, uma vez colocada a faceta de porcelana, não há retorno. A gente vai ter que continuar usando a faceta de porcelana. Vai ter que ser, né? Mas elas são assim, elas conseguem reconstruir o sorriso de uma maneira muito, muito, muito assim, agradável. A gente consegue grandes transformações, então ela tem essa vantagem. Então, cada uma tem uma indicação. Entendi. Em termos de custo, em termos de técnica Tudo, e né? do que o paciente necessita. Muito bem. Agora, algumas pessoas têm receio de dor, né, associada a procedimentos estéticos odontológicos. Eu tenho certeza que você ouve muito isso no seu consultório. Isso. As medidas que são adotadas na sua clínica, por exemplo, para garantir o conforto do paciente, ficar tranquilo. Porque tem muita gente que tem medo de dentista até hoje, né? Infelizmente. Até hoje. Mas acho que a primeira coisa é estabelecer um relacionamento com o paciente, assim, de confiança, criar um ambiente acolhedor, né, onde ele possa se sentir realmente confortável, fazer com que a consulta odontológica seja agradável. E hoje a gente, assim, todos os procedimentos que vão provocar dor, a gente consegue fazer com o paciente anestesiado. Anestesiado, né? E hoje, por exemplo, a gente tem técnicas de anestesia muito interessantes. Por exemplo, eu uso o Morfeu, que é uma anestesia computadorizada. Ah, é? É. Oh, isso é tecnologia, né? Tecnologia ajudando a gente o tempo inteiro. Odontologia. Então, o Morfeu, ele faz o gotejamento do anestésico. Então, o paciente não sente aquela pressão do anestésico que é incômoda. Então, muitas vezes o paciente fala, mas não vai anestesiar? Eu falo, já está anestesiado. Já está. Mas não vai... Não tem agulha? Tem, mas aí que tem. Tem um botão anestésico que faz de uma maneira muito lenta. Aí a gente coloca o anestésico tópico, faz o botão anestésico e a técnica, ela é muito assim... Como ela é feita por gotejamento, não há desconforto nenhum. Então, todo procedimento que provavelmente precisa ser anestesiado, a gente anestesia dessa forma. E, além de tudo, quando a gente usa essa técnica da anestesia computadorizada, a gente tem mais segurança, porque a gente consegue usar menos anestésico. E o paciente não tem aquela sintomatologia depois da anestesia, que é a boca torta. Ela consegue... morder a língua. Exatamente. Então, hoje a tecnologia está favorecendo com que esses tipos de receio dos pacientes, né, de que o tratamento odontológico é desconfortável,
ele já está caindo por terra. Que bom, que ótimo, né? Muito Uma bom, tranquilidade né? para muita gente. Eu nunca tive problema com dentista, para te falar a verdade. Nunca. Que bom. Eu não fui educado, porque eu acho que isso é mal dos pais, às vezes, né? Ó, eu vou te levar no dentista, não é? Antigamente falava assim, eu não fui educado dessa forma, felizmente. Que bom. Agora, com relação ao Botox, doutora, além da estética, quais são os benefícios que esse tratamento pode oferecer? Então, atualmente a gente tem utilizado a toxina botulínica muito como coadjuvante no tratamento das disfunções. O que é isso? Quando o paciente faz apertamento dos dentes ou faz bruxismo, há sempre uma hipertrofia do masseter, desse músculo que a gente tem na face, que é um músculo muito, muito potente. Então, quando o paciente realmente está fazendo um hábito muito pronunciado, a toxina botulínica aplicada no masseter faz com que o masseter tenha um relaxamento e, junto com o tratamento da disfunção da articulação, que é um tratamento bastante abrangente, a toxina auxilia fazendo com que o paciente não consiga, já que com o músculo relaxado, Sim, fazer um bruxismo, um apertamento tão forte. Quer dizer, não é só beleza. Não, ele é usado em várias, até na medicina é usado em várias. Agora, você já citou uma nova tecnologia, esse sistema de anestesia, anestésico, né, Morfeu. Existem novas tecnologias ou tendências em procedimentos estéticos odontológicos, assim, que você acredita que estarão em alta, assim, em breve, próximo? A odontologia digital, a gente já não é mais o futuro, é agora, não, ela já está aí, todo mundo usando cada vez mais. E a tendência é que essa odontologia digital evolua cada vez mais, fazendo com que os procedimentos sejam menos desconfortáveis. Por exemplo, as moldagens são substituídas pelos escaneamentos, então não tem aquela massa que ninguém gosta, né, dentro da boca. Os procedimentos ficam mais previsíveis, porque o paciente consegue avaliar o resultado final antes de começar. Então, isso também dá um conforto muito grande, né? E uma confiança muito grande para quem está fazendo. Torna o tratamento, de uma certa forma, bastante mais curto. Então, não existe mais aqueles tratamentos odontológicos de anos. 6 meses, um ano. São resolvidos em sessões mais curtas. E a grande tendência, além da odontologia digital, eu acho, a tendência da odontologia agora é voltar a ter naturalidade. Porque houve um exagero muito grande, inclusive com as facetas, né? Sim, a gente concordo. acaba copiando o padrão americano e as facetas acabam sendo muito grandes, muito brancas, acabaram por um tempo, né, sendo assim. E hoje a gente tem uma tendência... Você vê que é artificial, né? Você vê que a pessoa está de faceta. E não é o nosso objetivo. Hoje já não é mais assim. Não, o objetivo é um sorriso lindo com naturalidade. Exatamente. E isso que a gente espera, que a tendência continue indo para este caminho. Que esse caminho aí. Agora, com relação aos cuidados, os pacientes, claro, recebem orientações de vocês depois desses procedimentos, né? Cuidar da saúde bucal após esses procedimentos estéticos e tal, para garantir essa durabilidade dos resultados, porque todas têm um prazo, né, de validade, né? Todo tratamento tem. Não tem um tratamento que você fale é para a vida inteira. Nunca mais né? você vai voltar aqui. Isso é impossível, né, doutora? E a chave de tudo é o retorno regular. Por quê? Quando você tem a responsabilidade de estar retornando ao seu dentista, você está mantendo o tratamento que foi feito e você está evitando problemas em outros dentes que não foram tratados. Sim. Então, as visitas regulares para manutenção, para profilaxia profissional, elas são essenciais. Mas mais do que isso, o que a gente orienta os pacientes é que uma via de mão dupla. Então, os cuidados de higiene oral, eles são diários e eles são efetivos para manter a saúde, que é o que a gente quer, além da beleza, né? Não existe beleza sem a saúde. Mesmo sem ter feito procedimentos, né? Essas recomendações são válidas para todos. Para todos. Manter a saúde oral, ela está ligada aos cuidados diários de escovação, de fio dental, de cuidado com a higiene oral, que é o que propicia realmente a saúde da boca. Eu gostaria de aproveitar e lhe perguntar, porque isso é inevitável, né? Os maiores mitos ou equívocos sobre os procedimentos estéticos odontológicos que você
gostaria de esclarecer, por exemplo? Primeiro mito, é muito caro. Era, não é mais. Não, a própria mais odontologia digital favoreceu, como o tempo é reduzido, como as sessões são reduzidas, o custo também fica mais reduzido. Tá. É dolorido. Não é dolorido, a gente acabou de explicar que hoje nem anestesia a gente consegue sentir mais. Então, ele é confortável. É demorado. Também não é mais demorado. Não é mais demorado. E um grande mito que, assim, tem que cair por terra. Cremes dentais clareiam os dentes. Gente, não clareia. Isso aí não existe, né? Eu já vi outros o clareamento deve ser feito ou doméstico ou profissional, orientado pelo dentista, com os produtos específicos. Infelizmente, os cremes dentais não clareiam. Não fazem isso. Não, e é um mito. Todo mundo acha, vou usar o creme dental. Já que você tocou no mito do creme dental, bicarbonato também clareia? Não deve ser utilizado. Ele deve ser utilizado no consultório, com a pressão ideal, né, no jato ideal. Quando ele é usado, por exemplo, sobre o creme dental na escova, ele é extremamente abrasivo. Então, ele vai causar desgaste nos dentes e não vai facilitar em nada a vida de ninguém. Muita gente faz isso, né, doutora? Faz. Porque vai fazer limpeza nos dentes. Aí vê que o dentista usa. Vê que usa. Então vou usar também. Mas não pode, não. Não é assim, nenhum. Não. Esses são os principais que devem ser esclarecidos. Eu acho. Muito bem. Bom, qual a importância de uma consulta inicial detalhada antes de fazer qualquer procedimento estético, doutora Patrícia? Então, essa consulta inicial é a consulta de ouro. É onde a gente tem que escutar o paciente de uma maneira bastante tranquila, com tempo bastante longo, e o paciente deve tentar, nessa primeira consulta, falar exatamente tudo que o incomoda, para que o dentista possa alinhar as expectativas dele com o plano de tratamento sugerido. Então, é a consulta onde a gente vai saber se o paciente tem algum problema sistêmico, o que ele tem em termos de medo, o que ele espera do tratamento, como que está a saúde geral dele de uma maneira, né, mais completa, para poder conhecer esse paciente e poder planejar para ele um tratamento que vá de acordo com as expectativas. Então, ela é muito importante. Algo a acrescentar? Fique à vontade. O que eu acho assim, o mais importante é as pessoas saberem que hoje nós temos técnicas para fazer a transformação de um sorriso, para manter a saúde, e quando você transforma o sorriso de alguém, você realmente assim tem um impacto muito grande na parte social, na parte profissional, na vida, na autoestima. E isso é possível hoje de uma maneira muito mais tranquila, muito mais acessível do que era um tempo atrás. Então, as pessoas precisam procurar esses tratamentos se não estiverem satisfeitas com o sorriso. Doutora Patrícia Toma, deixa o seu Instagram aí para as pessoas que quiserem te seguir, porque você dá algumas dicas, né? Eu acompanho sempre, vejo que você dá umas dicas muito interessantes. É Patrícia Toma JF. Patrícia Toma JF. Toma com U. Tá? T-O-U-M-A. Toma. Isso. JF. Eu quero agradecer imensamente sua participação mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Transamérica 955. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.